aqueles que se puderem, colocar um pouquinho mais para frente, vai ficar melhor a disposição aqui da aula, tá bom? Hoje tem muita gente de férias, muita gente que não pôde estar aqui conosco hoje. Aqueles que puderem, eu agradeço. Joia, obrigado. Obrigado. Vamos começar com uma oração. Sabemos que existem muitas pessoas que estão precisando da visita do Senhor pelos diversos motivos, mas talvez o principal deles é a saúde. Muita gente com Covid, muita gente com outros problemas, hospitalizados ou não, né? Então vamos orar? Querido Deus, querido Pai, agradecemos por estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Lembramos daqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco hoje, mas que carecem da Sua bênção, da Sua visita, da Sua cura. Sabemos que o Senhor é o mestre dos mestres, é o médico de todos nós. Querido Deus, obrigado, sejam com todos, para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome dEle, amém. Queridos, nós estamos aqui, primeiro agradecer a atenção de todos. Nós estamos aqui estudando o livro do Dr. David Merck, é o Lar, Família e Casamento. É um livro bastante interessante, que aprofunda bastante as matérias, as mensagens que todos nós estaremos trazendo para vocês. E é uma missão bastante difícil, eu diria assim. Porque trabalhar um tema desse exige muito exemplo de todos nós, muita dedicação de todos nós, né? Há muito tempo eu ouvi dizer que não existe uma forma concreta, um método, uma situação peculiar de você poder ensinar seus filhos. Cada um tem uma receita. Eu vi que isso não é verdade. Na verdade, existe sim, e esse exemplo está na Bíblia. A Bíblia, ela nos orienta, ela nos edifica, ela nos ensina como nós devemos lidar com os nossos filhos. E a aula de hoje é justamente sobre isso, a transmissão da fé aos nossos filhos. De que forma nós podemos alcançar os nossos filhos para que eles andem no caminho do Senhor, que eles sejam criados no caminho do Senhor. Eu queria até dizer para vocês o seguinte, não é fácil estarmos aqui hoje, aqui na frente, porque todos nós, de certa forma, queremos trazer essa parte da educação dos filhos através da transmissão da fé. Precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, que é o principal, mas com o cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares. O relacionamento é a base de toda uma situação para que nós possamos andar no caminho do Senhor. Se nós deixarmos de trabalhar o relacionamento, isso realmente vai ser bastante danoso para as nossas vidas. Nós estaremos indo para caminhos tortos, e é o que nós não queremos. Por isso, da transmissão da fé nos caminhos do Senhor para os nossos filhos, tá bom? Mas, da mesma forma que nós temos que melhorar o nosso relacionamento, nós também temos que dar graças a Deus, porque nós estamos no caminho do Senhor. Nós erramos e nós acertamos, mas o importante é que quando errar, que a gente lembre de voltar ao caminho do Senhor, tá bom? Deus seja louvado. A nossa lição está em Deuteronômio 6. Se vocês puderem abrir suas Bíblias, Janine e eu, nós estaremos compartilhando com vocês a leitura. Não está funcionando aqui. Deixa eu tentar. Tá ligado.
agora sim. Desculpa, que acho que está bem... Bom, dá para todos lerem lá também e acompanhar, né? Deuteronômio 6, ele faz parte de um dos discursos de Moisés. O Senhor, nosso Deus, chega ao povo através de Moisés, destacando, nesse caso, 3 pilares que nós temos aqui. Primeiro está no versículo de 1 a 3, onde Moisés exorta a obediência. Então, eu gostaria que a Janine, por gentileza, lesse para nós. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Este é o primeiro pilar, que é a obediência. Nós temos que prestar muita atenção no que refere-se à obediência, porque tudo é parte dela. Se nós queremos ter um caminho certo, um caminho ao alvo correto, que é Deus, nós temos que obedecer. Né? Isso. O segundo pilar está em enunciar o grande mandamento, que está nos versículos 4 e 5, por gentileza. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o terceiro pilar está no fato onde ele apresenta os meios para transmitir fielmente essa aliança com Deus. Está nos versículos 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pois bem, esse pilar, com a obediência, com o grande mandamento e a forma de transmitir fielmente a aliança com Deus, a transmitir a fé, está enraizada nesse capítulo 6. Né? O que Moisés mostrou naquela época e que nós podemos hoje utilizar da melhor forma possível, que pode ser aplicado nos dias de hoje, primeiro, é um compromisso estabelecido com Deus. Deixa eu ver isso aqui. Tem como ponto fundamental a obediência. Moisés repetiu o conceito de que Deus teria revelado os mandamentos que têm como finalidade serem observados e guardados pelo povo. Ele orienta que os mandamentos sejam guardados não somente no sentido individual, mas principalmente no sentido familiar. Essa ordenância, essa ordem de Deus para nós, é para tu, teu filho e o filho do teu filho. Não é por um simples período, mas é para a vida toda. Então, como forma, quando Moisés aplicou esses mandamentos ao povo, ele quis destacar justamente isso, que é um compromisso, é uma obediência,
esses mandamentos devem ser guardados, observados, não é para ficar exclusivamente com você, mas principalmente você compartilhar com a família, e é uma ordem vindo de Deus. Esse compromisso é um compromisso perene, é um compromisso que é para a vida toda. Só que agora, como nós temos esse presente de Deus, essa ordem da obediência, do compromisso, de nós trabalharmos, tem uma consequência. É uma consequência que é a promessa de Deus ao homem por obedecer os seus mandamentos. Deus, por obedecer aos seus mandamentos, Ele abençoa suas gerações por andarem nos seus caminhos. É uma bênção verdadeira, não é uma metáfora, não é uma suposição, é algo real em nossas vidas. Nós teremos uma vida prolongada na terra e tudo que nós fizermos prosperará. Essa consequência generosa de Deus, para receber esse prêmio, esse tesouro precioso que Ele nos dá gratuitamente, graciosamente, bondosamente, para nós recebermos isso, nós temos que ter sabedoria e entendimento para praticar essa obediência. E não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Se Deus vai nos premiar por cumprir toda essa missão que Ele nos passou, com todas essas bênçãos, a bênção verdadeira, com vida prolongada na terra, tudo que nós fizermos prosperará, andando nos caminhos do Senhor. Agora eu queria destacar uma coisa para vocês. O porquê de nossas falhas? Por que nós estamos falhando? Principalmente, que é o contexto do texto hoje, o porquê de nossas falhas na educação dos nossos filhos. Hoje, talvez, muitos não tenham filhos, mas vocês foram filhos. Então, nós queremos pensar um pouquinho sobre isso. Até eu queria compartilhar com vocês dessa forma. Onde estamos errando ou em que estamos errando? Quem que pode dar um exemplo para mim aí? Onde nós estamos errando na educação dos nossos filhos? Deixa eu pegar o microfone, por favor, mano. Eu acho que enrolou. Peraí, eu fico em pé, peraí. Às vezes o pai até ensina, mas, em contrapartida, não dá o exemplo. Eu fui vítima de uma coisa mais ou menos assim. O meu lar era dito evangélico. Para todos os vizinhos, nós éramos evangélicos. Mas dentro da nossa casa, a gente sabia que não era tão evangélico assim. Então, com os 16 anos, eu decidi não ir mais à igreja. E quando eu fui questionada pela minha família, eu digo, vocês também não são crentes? E aí ficou um clima terrível. E eu fiquei dos 16 aos 18 fora. E eu comecei a achar que todos os crentes eram iguais. Pregavam uma coisa na igreja e em casa seria outra. Então, eu acho que a grande falha, às vezes, e que quando eu tive minha filha, eu tomei esse cuidado, de dizer assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E, às vezes, o filho não vem à igreja, e a gente fala que o menino é rebelde. Mas, às vezes, o menino vê uma distância entre o ensino e a prática. Eu acho que é a grande falha. Então, é a mãe, é o pai que fala palavrão e diz para o filho não falar. Então, fica uma coisa muito complicada. E eu acho que o grande complicador, na hora de passar fé para o filho, é o discurso entre a teoria e a prática. Pelo menos é isso que eu penso. Obrigado. Mais alguém gostaria de compartilhar? Deixa eu ver. Nós estamos sem o microfone, eu peço perdão para vocês. Mas,
Verdade. É verdade. Já vai ser de maneira diferente. Você vai dizer, ai, pai, que gostoso ouvir isso. Hoje eu tô melhor nisso. Então, eu acredito a Bíblia, a leitura diária com os filhos é muito mais importante. Do que você forçá-los a ir para a igreja, algo do tipo. Tem que fazer o possível para levar, né? Mas ela ainda não está muito nesse foco. Mas eu vou conseguir. É verdade. Amém. Mais alguém, por gentileza? Aqui. Por que de nossas falhas? Dando continuidade ao que a nossa irmã falou, eu estou inserido nesse contexto. O que a igreja tem falhado é que o culto a Deus, o momento para Deus, não pode ser só no domingo, uma vez por semana. Às vezes só de manhã, às vezes só à noite. O culto a Deus tem que ser diário. E isso inclui a nossa família. Leitura da Bíblia, oração, estudo da palavra de Deus. Isso tem que ter um momento no dia da família, aquela reunião pai, filhos, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Qual o problema que você enfrentou hoje? Vamos orar por este problema. E o culto de domingo é uma extensão. Senão fica a criança aquela imagem. Poxa, só domingo é que a gente cultua a Deus. Só domingo que lemos a Bíblia. Só domingo cantamos louvores. Só domingo estudamos a palavra. Só domingo falamos das coisas de Deus. Então, é importante que a família tenha esse momento, essa reunião. Isso independente da idade. A criança tem que entender que Deus tem que fazer parte do nosso dia. Não só no domingo, mas todos os dias. E isso, com certeza, a criança vai passar essa ideia aos filhos dele e vai seguir gerações. Isso não pode ser interrompido, porque o próprio texto diz isso, né? Fala inculcar, não é uma questão de se quiser, não, é uma ordem. Exatamente. E as crianças, elas têm que se submeter ao que o pai manda. Então, quer dizer, se isso não está acontecendo, é porque não está sendo imposto. Né? A criança, se depender da criança, ela não vai fazer isso nunca. É verdade. Não vai. Vai ser muito difícil. É verdade. Então, o pai tem que impor esse culto doméstico, Este momento da reunião da família para falar com Deus, para ler a palavra, para cantar um louvor. Isso tem que fazer parte da vida da família. É verdade. É isso que a igreja tem, creio, né, que a igreja tem falhado. Obrigado. Mais alguém, por gentileza? Deus tem me dado oportunidades. Acho que eu estou na 6ª oportunidade criando o Luiz. Depois de 5 filhos, criando o Luiz. Então, agora com o Luiz está sendo muito divertido, né? Porque é neto, mas é uma responsabilidade. Eu creio que a gente tem que entender que o filho já nasce no pecado, né? Ele tem que entender que ele é, desde bebezinho, um pecador. Sim. Então, quando eu tenho disciplinado o Luiz agora, eu tenho chamado ele com a vara e a Bíblia. Então, quando eu tento chamar ele só verbalmente, ele tenta me, enfrentar. Aí eu, então tá, eu vou pegar a Bíblia e a vara. Ele, não, vovó, não, vovó, não, vovó. Por quê? Porque ele está respeitando mais a palavra de Deus do que a mim. Então, é isso que eu estou tentando ensinar ele, temer a Deus mais do que a mim. Eu acho que é isso que a gente precisa tentar fazer com os nossos filhos, ele respeitar mais a Deus do que a gente mesmo. Então, Deus tem me dado uma oportunidade preciosa agora, com o Luiz, mais do que me deu com os meus filhos, de ensinar ele a amar mais a Deus do que a mim mesmo, né? Quer dizer, eu estou treinando, né?
Então, assim, eu estou aprendendo mais com o Luiz agora. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ensinar os filhos da gente a temer mais a Deus do que a gente mesmo, né? Amar mais a Deus. É uma tarefa muito difícil, não é fácil, né? A gente tem uma jornada muito, muito difícil, né? Mas eu acho que é isso. Então, ao longo do tempo, a gente, às vezes, erra, né? Por conta disso, porque a gente, às vezes, quer disciplinar com a gente mesmo, né? Com as armas que a gente mesmo tem, com a palavra, com o grito. Então, acho que a gente erra por aí. Mas eu acho que a gente não deve desanimar, porque a gente tem um Deus maravilhoso que está sempre com a gente, nos amando e querendo nos ensinar e nos ajudar. Então, assim, se você quiser aprender, tenha mais filhos, tá, pastor Vinícius? Não pare no primeiro, não. Faça que nem eu, aí tenha 5, 6, aí você vai aprender. Que eu estou aí aprendendo bastante com o Luiz. Mas eu acho que o segredo é esse, é você ensinar o teu filho a amar mais a Deus do que todas as coisas, acima de tudo, né? Amar primeiro a Deus do que todas as coisas. É verdade. Muito obrigado. Acho que o meu sogro quer falar também. Não? Quem mais, por gentileza? Obrigado. Obrigado, Lancaster, pela ajuda. Quando eu leio lá Porque as Nossas Falhas, né, eu fico pensando no quanto nós temos nos confundido com o modelo do mundo. Então, nós conhecemos a palavra, a gente lê, a gente sabe toda a teoria, mas eu acho que o envolvimento com o mundo tem nos trazido uma confusão. Eu acho que essa confusão faz com que titubeamos entre amor e autoridade. Então, confundimos que amor é fazer o que a criança quer. E amor é também agir de autoridade. Amor e autoridade, se não andar no mesmo nível, vira confusão. Autoridade sem amor é tirania. Amor sem autoridade é permissibilidade. Então, eu acho que a nossa falha, pensando em mim, eu acho que a falha tem a ver com isso, com o modelo de mundo que nos confunde. Muito obrigado. Mais alguém, por gentileza? Então, eu diria assim, por favor. Complementar uma coisa que a Wanda falou, que estava lendo um livro que estava dizendo assim, que o lar evangélico, ele é igual ao meu vizinho, né? Tem problemas de relacionamento, né? Porque, afinal de contas, a minha casa é casa de pecadores, casa deles também é casa de pecadores, né? Mas a diferença é que nós temos o Senhor Jesus na nossa casa. Então, até eu falei para o Renato, né? Eu falei assim, nossa, é tão difícil a gente dar essa aula, não é? Porque a gente não se sente exemplo. A gente não sente que a gente tem autoridade para chegar e falar para vocês como fazer, né? Então, na realidade, a gente vem aqui submetido a Deus e reconhecendo que a única diferença da nossa casa em relação à casa dos nossos vizinhos é que nós temos o Senhor Jesus e a graça de Jesus é que está na nossa casa. Então, a gente se submete à palavra do Senhor e é o Senhor que vai nos direcionando a pedir perdão, né? A perdoar, né? E é isso que garante que a gente vai ser luz onde nós estamos, né? Então, a coisa principal realmente é a graça de Deus na nossa vida, né? E é isso que foi falado sobre a criança tem que sentir mais a nossa fé e a nossa vivência com Deus pelo nosso exemplo do que aquilo que nós falamos, né? É isso que você vai continuar falando, né? É verdade. Obrigado. Como numa prova de múltipla escolha, geralmente tem aquela questão, a última, né? Todas as questões estão corretas, e é verdade. Tudo que vocês falaram aqui faz parte do porquê de nossas falhas, né? Mas um ponto não, que nós vamos destacar agora, na verdade, é o complemento de tudo isso que foi falado aqui hoje, é o desvio da fé. Essa amnésia espiritual que nos assola.
esse desvio onde muitas famílias estão envolvidas, quer seja parte do dia ou quer seja o ano inteiro, largando o filho ao léu, isso é perigoso. Esse desvio da fé é muito, muito perigoso. Então, como a Janine falou, graças a Deus, nós temos Jesus em nossa vida, e esse é o exemplo maior para nós. Alguns até falam, nossa, sua família é bonita, sua família é diferente, né? Às vezes, acontecia muito isso, quando eu saía com a Priscila, nós íamos almoçar em algum lugar, nós abaixávamos a cabeça e orávamos com mãozinhas entrelaçadas ou segurando a mãozinha, vinha gente de outras mesas parabenizar pela criação, pelo exemplo. Isso faz falta. Eu fui criado num berço onde meu pai e minha mãe falavam, vocês precisam pedir a bênção para nós. E eu pedia de manhã, ao meio-dia, às 18 horas e ao dormir. E era gostoso. Ou então, quando eu chegava, bença mãe, bença pai, né? Deus abençoe meu filho. Isso engrandece a gente. Isso eu estou aplicando em casa. Né? É importante para os nossos filhos. Importante. Eu vejo hoje, por exemplo, a família de muitas pessoas onde os filhos falam Senhor, Senhora. É fundamental. Então, o desvio da fé, primeiro ponto, é que ele atinge inúmeras famílias e famílias cristãs. Esse desvio da fé apaga da nossa mente a lembrança do que Deus fez ou faz por todos nós. As pessoas, naturalmente, se esquecem do Senhor por dar ênfase às atrações mundanas. Mais fácil a gente ir pelo caminho torto do que pelo caminho correto. Né? Parece que atrai mais. Esse é um cuidado que a gente vai ter que tomar daqui para frente. O vírus da prosperidade e da negligência dos pais em transmitir essa palavra aos feitos de Deus, né, às gerações seguintes, amortece a nossa mente. A maior ameaça dessa enfermidade é a forma sutil com que os nossos filhos estão sendo alcançados e contaminados. Esse é um perigo grande. Se nós não tomarmos cuidado e atenção 24 horas com os nossos filhos, o mundo está contaminando ele a cada segundo. A cada segundo. E hoje em dia, do jeito que as coisas estão, você tem que redobrar a sua atenção. Não é fácil. Não é fácil como pai, não é fácil para os filhos. Né? Porque eles querem seguir os seus amigos, querem seguir conceitos atuais hoje. Acho que a Beth vai querer falar aqui um pouquinho, por gentileza, Ana? Obrigado. Antes da Beth falar, obrigado. Não vou perder a oportunidade, Renato, já te passo. Preocupante nós estarmos aqui numa aula tão importante, e aí eu estou falando como irmão de vocês, como responsável pelo Ministério de Ensino da Igreja, e tão poucos adolescentes e jovens aqui assistindo essa aula. Então, não queria perder a oportunidade, Renato, peço sua licença, só para chamar a atenção do lado positivo, não do lado negativo, de que, como eu mesmo falei no início desse período de aula especial, era para ter a participação do júnior até a maturidade. Tem alguns jovens, adolescentes, muito bom, mas é pouco em relação ao que poderia ter. Então, não queria perder a oportunidade, Renato, porque você encerrou falando que se nós não fizermos nosso papel, o mundo está fazendo. É verdade. Enquanto a Bíblia fala para nós inculcarmos sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, aos nossos filhos, enquanto nós não estamos fazendo isso, o mundo está fazendo. Seja através da internet, seja através da mídia, seja através da televisão, seja através de livros, de séries, seja lá o que for. O mundo que não faz parte do reino de Deus está vendendo o peixe dele.
Onde estão os nossos filhos? Nesse momento, tem alguns irmãos, alguns jovens até tomando conta da sala do infantil, poucas crianças lá. E nós nos preparamos para que os irmãos tivessem o recurso e pudessem trazer seus filhos. Se tem dificuldade de fazer isso dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar, a igreja está oferecendo o recurso. É verdade. Muito obrigado. É interessante esse tema que vocês colocaram, porque a nossa postura dentro de casa, ela pode realmente levar os nossos filhos a entenderem que tem coisas lá fora que são realmente importantes e a vida cristã se torna quase que um adereço, né? Então, uma das coisas que marcou muito para a gente esses últimos anos, a gente celebrou muito a ida da Débora para Florianópolis, né? E às vezes nós celebramos porque o filho entrou numa faculdade, mas se o filho fala que quer fazer uma imersão, quer estudar a palavra, né? E infelizmente, a gente ouviu esse termo, vai perder um ano, vai perder um semestre. Então, muitas vezes, a nossa forma de encarar as coisas, a gente acaba gerando esse distanciamento, né? E nós temos que celebrar acampamento, a gente tem que celebrar a galera que ir para a tua casa, vai fazer bagunça, vai fazer sujeira. Mas nós temos que mostrar para eles, uau, né? Da mesma forma, quando o filho fala, quero aprender alemão, você fala, nossa, filho, que bom, isso vai ser muito importante para o seu currículo. Mas se o filho falar assim, eu vou passar as férias para Jesus, mas e o vestibular? Exatamente. Mas e não sei o quê? Então, às vezes, nós hoje estamos tão mundanizados que nós valorizamos aquilo que o mundo chama de prosperidade. Exatamente. Aquilo que o mundo chama de importante. É verdade. Né? Então, a gente precisa aprender a dizer para o filho, antes de ir para o médico e falar, olha, que bom que a gente tem um bom convênio, a dizer, vamos orar para que Deus te prepare um bom médico que te receba lá. Né? Então, a gente precisa começar a colocar Deus nas nossas falas e celebrar a vida de Deus. Porque muitas vezes nós celebramos conquistas lá de fora, e julgamos, quando ele for mais velho, ele pensa nisso. Depois da faculdade, você pensa em fazer um curso, né, específico. Então, o Senhor precisa realmente mudar o nosso coração, os nossos valores. Nós precisamos celebrar mais Jesus. E se alegrar quando o filho faz algumas escolhas. Né? É verdade. O que eu vejo, muitos pais investem na formação, põe no Kumon, põe no esporte, põe no inglês. Aí a criança tem a semana inteira atividades no mundo secular. Aí tem que ter uma programação na igreja. Não, eu tenho que descansar. Eu já estou correndo atrás dele a semana inteira, agora eu não tenho tempo para levar. É verdade. Então, infelizmente, tem inversão de valores mesmo. E aí, lá na frente, quando a gente chega na juventude, ele não quer mais interesse. E por que não tem? Porque não foi criado o hábito. Não criou uma panela dentro da igreja, não criou um convívio de amizades. Os melhores amigos dos seus filhos são quem? É quem está fora da igreja. Ele não vai ficar. Mesmo tendo amizade dentro da igreja, já não ficam, muitas vezes. Então, imagina se você não investir nisso. Então, eu acho que a amnésia espiritual acaba sendo esse aspecto também. Você investe tudo no mundo secular e não no que realmente agrada a Deus. E aí, se você buscar Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Isso é a promessa de Deus. É verdade. Obrigado. Um outro ponto aqui para o desvio da fé, tão importante quanto, é a questão dos meios pelos quais os nossos filhos estão sendo alcançados. Nós temos aqui, por exemplo, a televisão. A televisão mudou muito. Eu venho de televisão. A televisão mudou muito de 30 anos para cá. As drogas, o sexo explícito, a liberdade de expressão, o errado dado como certo, as falsas amizades, elas estão enraizadas, eles estão enraizados no nosso meio e atingem diretamente nossos filhos. Tem
vou fazer uma comparação aqui, mas é por aí. Existe um refrigerante que, se ele deixar de fazer a propaganda na televisão por um dia, ele perde bilhões. Da mesma forma, se nós não atingirmos os nossos filhos diariamente, nós estamos perdendo eles e não estamos vendo isso acontecer debaixo dos nossos olhos, dentro de nossas casas. Porque o meio pelo qual ele está entretido, leva ele para outros caminhos. Uma amizade na escola, por isso que hoje nós temos que ter uma formação dos nossos filhos muito forte, porque a escola, ela leva por outro lado. Eu vou dar um exemplo aqui na escola da minha filha. O ano passado nós tivemos um problema lá, né? A minha filha pegou um livro na biblioteca para ler, e o livro só tinha palavrões pesados, que eu tenho vergonha em falar sozinho. A sorte que ela, com a consciência, chegou até mim, mostrou o livro, trouxe da escola, mostrou o livro, eu fiz uma carta à escola, pedi uma reunião, e eles não tiraram esse livro da biblioteca, mas eu proibi ela de ler. E ela hoje, graças a Deus, eu levanto a mão para o céu, vendo, pegando como exemplo a minha filha, Priscila, assim como tantos outros, que elas conseguem discernir o certo do errado hoje, graças à educação, graças à igreja, graças ao líder de ministérios, graças a pessoas envolvidas que querem tirar esse rótulo do mundo em nossos filhos e querem deixá-los andando, caminhando na paz e no caminho do Senhor. É complicado. Hoje, quando você liga a televisão, até o rádio está com propagandas absurdas, obscenas. A forma de comunicação vai atingir nossos filhos de uma hora para outra. O comportamento de um vizinho, né? Nós tivemos 2 vizinhos e hoje, graças a Deus, não temos mais, temos um vizinho bom agora, mas um que dava problema 24 horas. Que exemplo que ele vai dar para os filhos dele e contamina outros, né? É complicado. E tão importante quanto tudo isso é a falha do compromisso e na fidelidade com Deus. Nós estamos sendo fiéis no comportamento com Deus, nós como pais que temos que dar exemplo aos filhos, e aqui eu me coloco, onde todo dia eu aprendo mais e mais, né? Nós estamos sendo fiéis com Deus, Ele olha por nós, Ele nos ajuda, nos protege, nos guia, nos guarda, nos dá uma bênção infinita. E o que nós damos em troca? Filhos desobedientes, filhos que de repente poderiam estar aqui hoje na igreja e não estão, talvez seja mais cômodo estar em casa, assistindo pela internet. Nós precisamos nos conscientizar de que tudo parte de nós, dos pais. Os pais têm que trazer os filhos para a igreja. Os pais têm que participar na igreja, junto com os filhos. Quando nós vamos dar o dízimo, muito tempo atrás, eu cheguei a comentar aqui na igreja que eu acho importante quando coloca isso aqui, onde há uma certa fila aqui, para colocar o dízimo. É importante isso para os nossos filhos aprenderem essa disciplina de guardar o dinheiro, colocar no envelope e colocar aqui, com todo respeito, né? É importante colocar no cofre, é importante depositar, mas quando há essa intenção, a criança está vendo, ela está absorvendo coisas boas também. É importante colocar aqui, né? Então a gente torce, a gente ora, a gente quer que as coisas sejam diferentes para que os nossos filhos possam ser diferentes, né? Com esse desvio da fé que nós conversamos, discutimos, analisamos aqui, o que nós faremos então? Qual é o tratamento que devemos dar às nossas falhas como pais? Como podemos alcançar a vitória
diante de tantos obstáculos, como pais, deveríamos ficar profundamente sensibilizados e preocupados? A palavra de Deus e os seus feitos devem dominar os nossos pensamentos e palavras durante todo o dia, não somente durante um período da semana, do mês, quiçá do ano, né? Deixaremos nossos filhos serem educados por outras mãos que não as nossas? Será que bastaria entregá-los à escola bíblica dominical, ou ao pastor, ou ao líder do ministério e falar, fiz a minha parte? Graças a Deus, a escola bíblica, os líderes de ministérios, pastor, eles são complementos. Mas a educação vem de nós de casa. Se nós não falarmos para os nossos filhos, levanta, escova os dentes, lava o rosto, vai tomar, se arruma, vamos para a igreja, não vai. Né? Então, nós que somos povo de Deus, deveríamos estar separados desse mundo, completamente separados desse mundo, de costumes e pecados. Nós que somos povo de Deus. E facilmente nós somos arrastados para esse mundo de pecado. Há dias em que nem falamos com Deus. Só quando a coisa aperta, quando a gente está sem emprego, sem dinheiro, sem moradia, sem comida, com doença, aí a gente recorre a Deus. Oramos como devemos orar? Será que oramos como devemos orar? Nós lemos e meditamos na Bíblia todos os dias corretamente? Ou só fazemos a leitura por dizer que fez? Damos a Deus a devida atenção? Aí fica uma incógnita, né, gente? Onde nós estamos errando? Né? Bom, contudo, o fruto da obediência... perdão. Tem a questão que foi colocada ali. Eu estou pensando desde o início, né? E a receita foi dada no começo. Porque eu acho curioso quando ele fala em cuca. Mas encucar não é um negócio que é diário. Meu pai já me encucou, agora não preciso mais, agora é eles. Mas se a gente não praticar, a gente enferruja. Exato. Eu sou de uma área de tecnologia, eu estudei Oracle, programação. Se hoje eu sentar para fazer, eu não sei. Porque eu não estou trabalhando isso dia a dia. Então, é isso que eu vejo. Eu acho que a gente tem que praticar isso todo dia. O encucar não é só o filho. Eu estou vendo que a gente tem que estar encucado. A começar por nós. Eu tenho que encucar isso, né? Então é difícil. E esses dias a gente está tentando rever algumas coisas em casa, e eu tenho visto que a gente lendo, a gente conversando, isso está mudando, não só para eles, eu espero que sim, a gente ora por isso, mas está mudando a minha vida também. E aí? Então esse inculcar é só o filho? Eu não acho que não. Quando ele fala educar, esse inculcar, a gente tem que estar inculcado. Como a Beth falou, a gente tem que falar todo dia. A gente tem que falar de Deus, tem que reconhecer Deus no dia a dia. E acho que isso a gente acaba ganhando confiança e esquece. É verdade. Está tudo bem? Estou esquecendo e enferrujou. É verdade. E aí, como é que eu vou inculcar eles se eu mesmo não estou com isso na mente? É verdade. É verdade. Eu acho que tem a Janaína quer falar também. Né? É verdade. Obrigado, irmão. Queria falar sobre aquela pergunta ali, deixaremos nossos filhos ser educados por outras mãos que não a nossa? Depende do ponto de vista dessa pergunta, a resposta é sim. Uma coisa que eu tenho falado e procurado viver e visto muito é que ninguém cria filho sozinho. Exato. A gente precisa cercar a nossa vida, a nossa casa, de pessoas que vão influenciar positivamente a vida dos nossos filhos.
E eu sou muito grata na minha vida, na minha casa, por pessoas que eu permiti entrar na minha casa. E isso fez e faz muita diferença na vida das minhas filhas. Bastaria entregá-los na escola dominical, ao pastor, ao líder? Entregá-los somente não. Mas como é importante quando nossos filhos são pastoreados, quando temos líderes que realmente vivem vida na vida dos nossos filhos, isso faz total diferença, porque a gente é corpo e a gente não cria filho sozinho. Tenho experimentado isso e esse é um dos motivos que eu, às vezes, algumas pessoas até agradecem, obrigado por receber minha filha, obrigado por receber meu filho, mas eu que agradeço por essa unidade, essa comunhão toda, porque isso é muito importante para a minha casa. Né? Então, a resposta a essas perguntas sim, a gente precisa uns dos outros, precisamos viver igreja, precisamos viver corpo, e não é só a minha casa estar bem e o resto não importa. Eu me preocupo, sim, quando eu vejo que outros não estão bem, porque a gente é um corpo, e se o resto do corpo não está bem, pode ser uma questão de tempo para que isso chegue dentro da sua casa também. Então, é só isso que eu queria dizer sobre essas duas perguntas. É verdade. Obrigado. Mais alguém? Então, gente, é verdade. A Janaína falou uma coisa que a gente, realmente, graças a Deus, nós temos pessoas importantes ao nosso redor, no nosso meio, que nos auxiliam, que nos ajudam, que até fazem mais do que nós, muitas vezes. Então, eu considero como um complemento muito importante nas nossas vidas, na educação dos nossos filhos, essas pessoas. Eu, com todo respeito, sem citar nomes, mas citando nomes aqui, pelo menos fazendo alguns apontamentos, minha filha mudou, assim, drasticamente de um ano para cá. Se vocês forem participar conosco lá em casa, você vai ver que aprofundamento na leitura, participação nos eventos da igreja, buscar informações relevantes na internet, músicas, é outra. Graças a esse meio onde nós estamos vivendo. Graças a tantas pessoas que se dedicam a assumir a responsabilidade da educação dos nossos filhos. Mas os pais têm que dar o pontapé inicial. Porque nós vemos hoje, por exemplo, tantos filhos, por exemplo, estão em casa, né? Alguns estão viajando, a gente entende a situação, é época de férias, né? Já semana que vem começam as aulas. Assim. Mas é verdade, não pode, o pessoal tem que participar. É verdade. Vida dos nossos filhos. É verdade. Meu filho tem 17 anos. Ele pediu esta semana para mim um culto. Ele está sedento por um culto. Este é o ministério de teens da nossa igreja. Tem que falar. Louvar a Deus por isso, porque é importante. A gente sabe, porque a felicidade dos pais está onde os filhos estão andando corretamente. Nosso coração fica em paz com isso, mas é graças a todo esse complemento, esse conjunto dos pais andarem no caminho do Senhor, de ter pessoas importantes do nosso lado, né? É um complemento, é importante para todos nós, né? A minha filha quer ser batizada, ela tomou a decisão por Jesus. Eu tenho certeza absoluta, eu vou estar aqui dentro com ela. Eu vou chorar absurdamente e as minhas lágrimas vão se misturar com a água. Tem que falar uma coisa. O que aconteceu comigo, gente? Espera aí, deixa eu chegar pra cá. Senão vai dar ruim ali. Ela está alegre porque o filho queria ir para o culto, né? E as minhas lágrimas foi porque meu filho não queria ir para o culto. Então, a minha filha foi criada na igreja, não só trazendo, tinha igreja em casa também. E ela, irmãos, ela levantava às 6 horas da manhã, com 3 anos, e acordava todo mundo para ir para a escola dominical. Ela não sabia ver hora. Então, era um desespero. Às vezes, 2 horas da manhã, 2h30, a menina que vinha para a igreja.
E quando ela chegou com 14 anos, ela disse, mãe, eu quero conversar com você, eu tomei a decisão, não quero mais ser crente, eu não vou à igreja, 14 anos. Irmão, eu me segurei ali para não chorar na frente dela e deixei ela terminar o discurso. E pedindo ao Espírito Santo, para quando ela terminasse a fala dela, eu ter o que dizer. E o Deus foi colocando nas minhas ideias. Eu sou muito explosiva, quem me conhece sabe. E eu ali pedindo graça. E quando ela terminou o discurso, não interrompi ela. E ela disse assim, acabou? Ela disse, acabou. Eu disse, agora é minha vez. Eu só vou te dizer duas coisas. Eu sinto muito, mas você não vai ter como não ir à igreja. Você pode deixar de ser crente? Pode. É fora o íntimo, né? Agora à igreja você vai. Ela olhou para mim e falou assim, eu vou, mas vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Me beitou ali, irmãos. E eu falei, tudo bem, vai entrar no ouvido e não sair no outro. Mas alguma coisa fica, né? Porque eu disse que a palavra de Deus não volta vazia, né, Renato? Ela ia para a igreja, irmão, com uma cara tão feia, que eu tinha vergonha dos irmãos. Os irmãos falavam, o que ela tem? Está doente? Eu falei, não, ela não quer vir mesmo. Os irmãos olhavam assim para mim. E teve um dia, irmão, que ela disse que não ia se arrumar. Eu digo que eu vou te levar de camisola. Você vai chegar de camisola na igreja, vai passar uma vergonha, mas vai de camisola. De pijama. E nesse dia que ela estava com mais irritado, por isso que, irmão, eu digo, traga, o filho não quer vir, traga. Foi quando o Espírito Santo tocou nela, no dia que ela quase foi de camisola. E ela começou a chorar na hora da mensagem. E hoje a minha filha tem 26 anos, para encurtar a história, trabalha da Igreja Nova Vida, está à frente, líder do Amém. Ministério do Louvor. Amém. E se eu dissesse, tudo bem, filha, onde ela estaria? É verdade. Não sei. Também não tenho espírito de adivinhação. Mas eu acho que não estaria na igreja. Vocês acham que estaria? É verdade. Então, irmãos, não se preocupe com cara feia de filho, não. Deixa de fazer cara feia, bater porta, virar olho, assistir culto emburrado. Um dia, a palavra entra. E você vai estar com a tua consciência tranquila, porque você fez a tua parte. Olhe para a honra e glória do Senhor. Minha filha é formada, é um militar, está liderando foi para a escola militar, não se desviou, como muitas meninas se desviaram na escola militar, saiu do Rio, veio para Guaratinguetá sozinha, podia fazer o que quisesse, mas permaneceu firme. Irmão, e se eu afrouxasse? Será que ela estaria? É verdade, irmã. Será, irmãos? Então não se preocupa com cara feia de filho, não, irmãos. Deixa revirar o olho, deixa bater na porta, deixa até te xingar, tem gente que não está ouvindo. Quando chegar no horário da escola bíblica, fala assim, querido, querida, o horário da escola bíblica. Tá bom? Amém. Ô, Renato, em Provérbios 22:6 fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É no caminho. É verdade. Então é com exemplo, o tempo todo, né? Com as atitudes. Então é no caminho, e não ensinar o caminho, mas no caminho. Obrigado. Infelizmente o tempo é curto, eu vou correr aqui para poder passar tudo que tenho aqui ainda, tá bom, gente? Então, agradeço a participação, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que o fruto da obediência é a salvação. Deuteronômio 6 diz que as escrituras são fundamentais quando se trata de instrução espiritual no lar. O amor de Deus é o ponto de partida. Por quê? Porque ele começa com os pais, que têm um compromisso de lealdade e exclusividade com um único Deus. Ele se manifesta por meio da devoção à sua palavra. E ele se estende através da instrução formal, informal, espontânea, planejada, simbólica e constante dos filhos no caminho do Senhor. É nosso dever como pais vacinar os nossos filhos contra essa amnésia espiritual. Nosso dever. Não é tarefa da escola, não é tarefa do governo e não é tarefa sozinha da igreja. Nós temos que estar em conjunto. Então, eu acredito muito em tudo isso que está acontecendo aqui. O envolvimento de muitos jovens que começam na sala infantil lá. A minha filha mesmo, Amanda, ela mudou bastante. Antigamente ela não queria nem ficar na sala, hoje ela quer. Né? Hoje até peço desculpas porque ela não ficou lá em cima, ela chegou, não tinha ninguém e acabou descendo. Mas é muito triste. Né? Mas, irmãos, o resumo dessa sequência lógica de Deuteronômio significa, quando eu estava estudando, formou-se uma pirâmide através
do que eu estava lendo, que Deus é o único Deus, é o soberano. Por ser único, ele merece toda a minha devoção. Demonstro o meu amor por Deus guardando as palavras no meu coração, e eu demonstro o amor por Deus transmitindo a palavra do Senhor aos meus filhos. Uma pirâmide, Deus é único. Deus é maravilhoso para todos nós. Existe uma ligação entre amor e obediência aos mandamentos de Deus. Além do amor de Deus, os mandamentos devem estar em primeiro lugar no coração dos pais. Por parte dos pais, educar o filho corretamente. Nós vemos essa ligação entre amor e obediência em outras passagens bíblicas que eu vou pedir para Janine ler. João 14, 21. Por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E Gênesis 18, 19. Por favor. Gênesis 18, 19. Esse é o primeiro texto da Bíblia que ressalta a responsabilidade dos pais. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, como nós, como pais, devemos transmitir a fé aos nossos filhos? Nós temos o dever dos pais que é ensinar a palavra, através de 3 componentes. Nós temos a parte propositadamente, está no versículo de Deuteronômio 6, 6 e 7. Por gentileza, amor. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A palavra inculcarás, ela é tão forte que, eu peguei o dicionário, né? Ele informa o seguinte: é demonstrar, dar a entender, indicar, revelar, repetir, com insistência para frisá-lo. Então é por isso dessa caminhada constante na educação dos filhos. Preparar e planejar, esse é o ponto principal da forma com que os pais devem trabalhar o ensino propositadamente. Vamos tentar pegar um exemplo simples, rápido aqui para a gente andar, que o ensino da palavra acontece em casa, mas não simplesmente. Os pais devem usar de todos os métodos possíveis para inculcar a palavra de Deus na cabeça dos filhos, né? Não pode ser uma coisa ao léu, aleatória, tem que ser planejada. Então, os filhos têm que estar num determinado horário, tem que estar sentado, não pode estar deitado, não pode estar comendo, não pode estar com o celular na mão. Os filhos têm que estar prestando atenção exclusiva no que os pais estão lendo, a Bíblia nas mãos. Toda essa figuração é a parte propositadamente. Você planejou fazer aquilo naquele horário. Depois nós temos, para correr aqui com o horário, nós temos a parte espontaneamente, que está no versículo 7, por favor. É o mesmo versículo. É o mesmo, né? Só para dar ênfase desse texto, não é tanto o culto doméstico, mas aqueles momentos espontâneos que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, toda vez que eu saio com as minhas filhas no carro, vamos orar agradecendo a Deus pelo dia. Nós estamos passando em frente ao Hospital do GAC, sabendo que tem tantas crianças e adolescentes ali, a gente passa, diminui a velocidade, a gente faz uma oração breve dentro do carro e seguimos, né? Quando está passando alguma coisa na televisão que não é correto, você já aponta para o seu filho. Olha, não está correto, ou não é próprio para você, vamos desligar, né? Então, tem tantas formas espontâneas de você alcançar seu filho no dia a dia que nós não podemos perder a oportunidade. E, simbolicamente, esse eu gosto de simbolicamente, estou aprendendo muito com ele. Que é o seguinte, simbolicamente, o ensino através dos sinais nos alerta o fato de que o texto trata de símbolos que despertam a atenção dos nossos filhos. Eu vou citar a Beth aqui. Quando eu comecei a frequentar a casa da Beth, graças a Deus, até hoje, né, Beth? Eu vejo muito bilhetinhos, a geladeira lotada. Eu não gostava nada na minha geladeira.
Eu não gostava nem um imã na minha geladeira. Eu achava esquisito. Não era legal. Mas eu aprendi com o tempo que está errado. Né? Em casa, por exemplo, nós temos uma lousa, quadradinho, que a gente até há pouco tempo atrás estava colocando os mandamentos para que todos os dias a gente lesse um mandamento e guardasse. Um mandamento e guardasse. Um mandamento e guardasse. Né? Você pode dar mais exemplos, né? Da gentileza? Outro dia, faz tempo já, estava conversando com a Ediane, a esposa do pastor Evaldo, né? Sobre filhos, e ela deu uma boa dica, né? Ela falou assim que, enquanto eles estavam crescendo durante a adolescência, o que ela fazia, dependendo da situação que eles estavam vivendo, né? Preocupação com uma prova, algum problema com a amizade, alguma coisa no temperamento, ela achava um versículo específico para aquela situação e ela colocava no quarto, né, das crianças, em frente à mesa de estudo, alguma coisa. Então, ela sempre estava deixando versículos, né? Uma coisa que a gente pode fazer, eu, por exemplo, eu trabalho cedo de manhã, então eu não vejo as crianças antes de sair. Então, às vezes, eu mando um WhatsApp com texto bíblico, né? Às vezes está preocupado com alguma coisa, a gente manda um texto bíblico, né? É uma maneira da gente ser relevante, né? E estimular a fé da criança, de que realmente a palavra do Senhor ela é relevante para o nosso dia a dia. Né? Então, são algumas coisas que a gente pode fazer que são símbolos, né, para as nossas crianças. Exatamente. Não basta ensinar os filhos a palavra de Deus, ele tem que ver em nós, ele tem que sentir em nós o efeito que a palavra de Deus causa em nossa vida. Ele precisa ver que os pais dão um exemplo verdadeiro através de algumas formas aqui. Deixa seu filho ver você com a Bíblia nas mãos. Deixa o seu filho ver você orando, ajoelhado, de mãos entrelaçadas, chorando, sorrindo, conversando com Deus. Traga seu filho para a igreja. Deixa ele ver que você, como pai, participa das ações da igreja. Isso é um aprendizado importante. Ele está sentindo tudo isso no coraçãozinho dele. Ele precisa ver as ações de seus pais para que ele possa experimentar o sentimento verdadeiro e com a proximidade da palavra de Deus. Estamos terminando. Nós temos aqui algumas aplicações que a instrução familiar tem como objetivo despertar em nossos filhos o amor de Deus. O amor de Deus cresce no conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra de Deus acontece quando os pais ensinam seus filhos. A família precisa estar envolvida com Deus, onde pensamentos e conversas se voltem naturalmente para Ele durante todo o dia. A família precisa se cercar de recomendações constantes da palavra de Deus. Os pais deveriam estar preocupados em verificar o que seus filhos estão vendo ou assistindo. O que está pendurado na parede do quarto do seu filho? Quais as roupas que seus filhos estão usando? Eu, infelizmente, peguei várias ocasiões aqui dentro da igreja, durante o culto, uma falta de responsabilidade do pai, ou dos pais, que não é sozinho, né? O filho jogando videogame com arma, matando o adversário ali, enquanto o culto estava acontecendo, estava rolando o culto aqui, o filho estava lá com o celular, atrás do lado dos pais. Nada. Esses exemplos são possíveis indicadores da temperatura espiritual da família. Para finalizar, meus irmãos, está em Deuteronômio 6, diz que, no versículo 6, só para frisar. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E em João 14, 21, só para retornar a ele. Jesus falando, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verdadeiro teste do amor é a obediência. Deus não queria uma lei apenas escrita em pedras, mas sim no coração
todos os pais. A expressão natural do meu amor por Deus e da palavra dele no coração é que vou influenciar os meus filhos com os meus exemplos alicerçados na Bíblia. E Salmo 78, de 3 a 8, por favor. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. A prova verdadeira, irmãos, de que a fé vingou são os nossos netos, porque os nossos filhos a transmitiram corretamente. Transmitiram a palavra de Deus. Então, o cristianismo é somente uma geração e nós somos essa geração. Se uma geração falhar na transmissão da fé, o cristianismo poderá desaparecer da face da terra. Isso já não está acontecendo? Por isso temos que batalhar contra essa amnésia espiritual, com tudo que temos e com tudo que somos. É uma guerra contra o mundo. A primeira geração conheceu a Deus. A segunda geração conheceu sobre Deus. A terceira geração não conheceu a Deus. Se eu, como pai, não influenciar os meus filhos no caminho do Senhor, muito provavelmente os meus netos não conhecerão a Deus. Muito provavelmente. Mas graças dou a Deus, graças dou a todos que estão envolvidos na educação dos nossos filhos, graças dou à família e graças dou por esse dia. Obrigado pela presença de todos. Obrigado de coração. Obrigado, Alain. Obrigado a todos aí no som, em casa. Que Deus esteja com vocês. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, queremos agradecer e pedir ao Senhor que nos dê a sabedoria e o entendimento necessário na criação dos nossos filhos, pois eles serão bênção para outras pessoas. Obrigado, Deus, pelo dia. Cuide de todos nós para que tenhamos um domingo agradável e que o culto da noite seja um culto que nos possa encher de bênçãos e alegrias durante toda a semana. Obrigado, Deus, por tudo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Só um recado, irmãos. Lembrar que a partir de hoje à noite nós teremos o retorno do culto infantil. O pastor já deu o aviso no culto da manhã, mas estou aí fortalecendo que a partir de hoje teremos o retorno do culto infantil. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Renato.